estou dando gargalhadas aqui, falando sério. Eu acho que essa. Cara, é inacreditável o que essa diretoria do Corinthians faz. Parece que ela é dirigida por palmeirenses ou são paulinos. Alguém que, ao contrário, não quer o bem do Corinthians. Gente, fala sério. Estavam querendo. Está uma bagunça, né? Os próprios corintianos reconhecem que está uma bagunça. Não, então nós precisamos de um grande dirigente de futebol. Vamos contratar um diretor de futebol, ou sei lá qual vai ser o cargo que eles vão dar, mas é o cara que vai mandar no futebol, é o cara que vai botar ordem. Tudo bem, de repente vão atrás do Rodrigo Caetano, vão atrás de novo do aquele Alexandre Matos, enfim, nomes que a gente conhece. Foram atrás do Fabinho Soldado. Eles amam o Flamengo, mas amam tanto que é o famoso desfalque que reforça. Uma das coisas que a torcida do Flamengo mais pede é a saída de Fabinho Soldado e de Juan. 2 ex-jogadores, o Juan com uma história gloriosa, o Fabinho Soldado era um jogador com cabeça de área apenas mediano, mas que estão lá no clube há anos e não fazem rigorosamente nada que preste. Nada que preste. Vou contar assim para os corintianos. Marco Antônio, não fica triste não, mas deixa eu te dar notícias do Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado foi de 2017, acho que até 2020, ele era o chefe do scout do Flamengo. Aquele cara que fica olhando, mapeando o mercado, tá? E também faz o scout do próprio time para dar ao técnico. Bom, qual foi o jogador que Fabinho Soldado, em sua época de scout, pescou para o Flamengo? Chegou para o Flamengo e disse, olha, tá aqui, esse cara aqui do Atlético Goianiense tem números incríveis, vamos lá buscar. Ninguém. O Flamengo só contrata jogador renomado. Só contrata jogador que está badalado. Só contrata jogador que está voltando da Europa. Ou então, como era o caso do Michael, do Goiás, que estava fazendo chover lá no Goiás. Então, o que o Fabinho fez de scout? Bulhufas. Aí foi promovido a gerente de futebol. Ele era o atual gerente de futebol. Um gerente de futebol que nunca teve pulso para impedir toda a zorra que passou a ter no futebol do Flamengo. O supervisor do futebol do Flamengo, Gabriel Skinner, vai para a noite com os jogadores do Flamengo. O Gabriel decide tirar férias no meio da temporada e dá adeus para todo mundo. Ou seja, o Fabinho não fazia nada. O Fabinho foi incapaz de perceber que o clima entre o Pedro e a comissão técnica do português, do Paulo Souza, do Sampaoli, do argentino, estava péssimo. Ou alguém acha que aquilo aconteceu assim, da noite para o dia? Não, já não se falavam. E o que o Fabinho, gerente de futebol, fez? Nada. Não satisfeito com isso, dias depois o Gerson e o Varela se pegaram de porrada no treino. Soco para lá, soco para cá. O que o Fabinho fez? Nada. Gente, falando sério, a maior prova, esquece tudo que o Augusto já fez. Tudo. Essa contratação do Fabinho é a prova cabal de que ele não entende bulhufas de futebol. Porque se existe um cara que não tem cacife nem competência para assumir um cargo desse tamanho no Corinthians, é o Fabinho Soldado. Mas o teu negócio deve ter sido dica do Marcos Braz. O Marcos Braz, que o Fabinho Soldado é peixe dele, ele deve ter dito, não, leva o Fabinho, que o Fabinho é gente boa. Fabinho é pedra 90. Sabe o que o Fabinho fazia na Gávea? Nada. Pois é, essa contratação hoje, esse anúncio hoje, no dia seguinte de mais um dia muito conturbado dos bastidores do Corinthians, divide aqui as opiniões. Algumas pessoas aqui, né, desse lado da Dutra não sabiam quem era, ou que é um ex-jogador, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, foi campeão da América com o Internacional, tem sua carreira como futebol, tem 47 anos, e como gerente de futebol, ou como dirigente, ele tem essa experiência no Flamengo. E aí a gente começou a buscar, obviamente, o Renato tem aqui as informações intramuros do que acontecia no Ninho do Urubu. Eu vou trazer aqui a versão do lado do Corinthians. Eu conversei agora há pouco com o presidente Augusto Melo, que me disse que essa contratação não nasceu ontem, não foi fruto das últimas confusões aí da burocracia corintiana, e que é um nome que foi muito bem falado e que no Corinthians ele vai ter mais atribuições do que ele tinha no Flamengo. Não falou exatamente sobre o Flamengo, mas disse que no caso dele ele vai estar menos preocupado com contratações ou coisas assim e mais com o dia a dia. Desse ponto de vista, se é que ele fazia alguma coisa assim, né? O Renato disse agora que ele não tinha muita função, mas o Corinthians de fato precisa de alguém antenado
com os carimbos, né? Como que escreve o jogador, como não escreve o jogador, como que assina um contrato, porque essas tropeções no começo do ano, Marco Antônio, foram muito crassos, né, dessa nova gestão. Eu estou brincando aqui, vou repetir a brincadeira, a gente tem uma audiência fiel, mas também tem uma audiência rotativa. Parece aquele novo condutor, sabe quando você tira a carta de motorista e cola um adesivo? Atenção, condutor recém-habilitado. Então, eu acho que o Corinthians precisava de alguém com essa função. Eu tenho a impressão que o Fabinho Soldado não vai ter no Corinthians nenhum protagonismo, porque essa direção por si só quer ser ela a protagonista das mudanças que ela parece querer empreender no Corinthians. Então, me parece, mesmo com o nome de diretor executivo, parece que ele vai ter uma função meio de gerente, como tinha o Alessandro. Eu vi que o Renato levantou a mão. Quer continuar, Renato? Não, só um detalhe. Essa função, se ele fosse um cara competente nessa função, ele não teria deixado o Mateuzinho ir para treinar no Corinthians sem contrato assinado. Pois ele, gerente de futebol, liberou o Mateuzinho para ir treinar no Corinthians sem ter nada assinado. E deu a bagunça que deu. Isso dá bem a prova, o tamanho da competência dele. Repasso o passe para você, Bodão, para você falar um pouquinho sobre esse assunto. Acho que ele liberou o Mateuzinho lá, porque ele já estava engajado com a diretoria do Corinthians, Renato. Então já fez a primeira lambança. Já estava querendo o cargo. Já fez a primeira lambança. Eu sinceramente, eu nunca vi, olha que eu já conheço o Corinthians há mais de 40 anos, eu nunca vi uma diretoria assumir tão despreparada. E eu, ingenuamente, quando fui eleito, estava cansado da gestão passada, incompetente, tive esperança, começou a falar em buscar dinheiro, e só é uma atrás da outra, eles são amadores, são completamente amadores. Então eu, mais uma vez, ingenuamente, quando falava em Fabinho Soldado, um gestor de futebol, trabalhava no Flamengo, falei, pô, o cara é bom. Vem o Renato, me dá essa punhalada nas costas aí que eu ainda não me recuperei. Tá tudo complicado. Se ele não é para ser um protagonista, pior ainda, porque se deixar na mão dessa diretoria vai acontecer isso. Os caras estão perdidos. Eu vi o jogo do Corinthians contra o Guarani, sinceramente, aquela sensação de que aquilo tudo eu já vi no ano passado. Um modestíssimo time do Guarani dominou o Corinthians em plena arena. Dominou o Corinthians jogando como time pequeno, como fez o ano passado todo. O Corinthians não tem time e está contratando ali quem parece que é mais ou menos, não vem, contrata, mas não tem dinheiro para pagar. Tá muito complicado esse começo, muito complicado. Se esses caras não arrumarem alguém com competência para tocar o futebol, vai ser um caos. Do jeito que está indo o Corinthians. Hoje o Corinthians não é favorito, vai correr para empatar lá em Itu, porque não está jogando nada. Mais uma vez aquele o Corinthians todo recuado, sendo dominado, jogando no contra-ataque, o Iralberto só ele na frente. Não tem novidade, não tem jogador, não tem os que eles prometeram, o Garro argentino, meia, que não vem, tá aí, não paga, não tem dinheiro para pagar. Quem sabe essa venda agora, meia maluca também, do nosso volante lá que foi para o PSG, vem algum dinheiro, Moscardo, vem algum dinheiro para eles poderem pagar alguém, para contratar, para ter negócio, porque deve estar ficando difícil o Corinthians fazer negócio desse jeito. Não tem dinheiro na mão. Falava em Rodrigo Caetano, não sei o quê, e vem Fabinho Soldado. Eu vi o Fabinho Soldado, falei, bom, quem sabe agora. Agora o Renato vem com essa notícia, mas o Renato às vezes erra também. Vamos torcer contra o Renato agora. Deixa eu falar, a nação tá com o Renato. Renato, achei que eu fosse chegar em casa da TV, né? Porque eu estava no Band Esportes. Ia ter flores, agradecimentos, pegar uma caixa de bombom do Renato, mas não tinha nada. Mas vamos ver. Eu estou aqui com o superchat da Carolina Santos, que é flamenguista. Deixa eu pegar aqui o texto dela. Ela fala assim, saudações rubro-negras, Marília do Céu, agradeço ao Corinthians em nome de toda a torcida flamenguista. Vai com Deus. E continua no outro superchat. Vou comprar flores com esse superchat da Carolina. Leva o Braz também, Marília. Já o Júnior virou para o Renato e falou assim, Renato,
Mas o Flamengo ganhou tanto e o rapaz não servia para nada? Como é que é isso? Ganhou apesar dele, Júnior. Apesar dele, Júnior. Vou passar para o Danilo, que eu espero tenha se preparado, não do ponto de vista da vestimenta, eu já vi que não, mas com papelzinhos de likes, com aquela participação que ele tem em outros horários aqui no All Sport. Em outros horários ele tem uma coisa mais enfática. Vamos ver como é que ele vai entrar. Mas só para arredondar o assunto do Marco, sobre o Moscardo. Corinthians e Paris Saint-Germain assinaram hoje à tarde, definitivamente, porque as duas partes confirmaram isso, o acordo do Moscardo do jeito que havia sido acordado em dezembro, ainda pela gestão do Ilho. O jogador vai ser operado no Catar, depois vai voltar para o Brasil e vai fazer recuperação aqui. Ele fica no Corinthians até junho. O Corinthians vai receber uma parte agora dessa contratação à vista. 33% ele vai receber agora uma parcela do pagamento e depois do jeito que estava programado, uma agora, uma no segundo semestre, uma no ano que vem. Isso em relação ao Moscardo. Qual que foi a outra que você falou? Mateuzinho. O Corinthians fez uma proposta agora de compra de parte dos direitos esportivos do jogador, menos que os 11 milhões de euros que o Flamengo queria fixar no contrato de empréstimo, mas como disse o Renato, sofre a concorrência do Botafogo, que deu certo com o Manafá e está indo atrás de um lateral direito. É o terceiro ano que a SAF vai atrás de um lateral direito e agora olha para o Mateuzinho. Em relação ao Corinthians, que joga daqui a pouco, quando der 6h30, a gente vai sair a nossa escalação e a gente fala mais disso. Danilo, lá atrás, né, já parece que aconteceu tanta coisa, mas foi semana passada, a Leila se colocou na coletiva de imprensa dela falando sobre transparência dos demais clubes, né? E o que acontece essa semana parece dar razão a tudo que ela fala sempre. Boa tarde, boa noite a todos. Vamos colocar aqui, então, como a gente faz em outros programas, uma meta de likes, gente. Já tem quase 1.700 pessoas, não para de subir a audiência, a gente está com poucos likes, então, por favor, gente, todo mundo ali, ó, likezinho. Se a gente chegar a 800 likes, tá bom? 1.000 likes, tá bom? Vamos nessa. Sobre a Leila... E o sorriso na voz. Sorriso na voz, sorriso na voz. 800 likes, por favor, que ajuda. 800 likes, gente, vambora, alegria! Eu, assim, sobre o que a Leila falou, né, da transparência e tal, eu tenho a impressão, acho que a comparação que você usou, ela é muito feliz na questão de novo condutor, né, porque, assim, o Augusto Melo, ele parece não ter ideia nenhuma do que é ser presidente de um time de futebol em várias medidas, mas, assim, ele não tem ideia também em questões básicas, né, Marília, não é nem só de transparência, mas, assim, ele anunciou 3, 4 pessoas sem contrato assinado. Eu lembro dele ter falado que estava praticamente tudo certo com o Rodrigo Caetano, e hoje, dia 24 de janeiro, está assinando com o Fabinho Soldado, se é que assinou, né, anunciaram, mas temos que ver se assinou de fato. Aí tem a questão do Garro, que agora o Talheres disse que o Corinthians pagou uma parte, que falta outra parte, que falta a questão do imposto, então assim... Posso? Aproveitar que você está falando desse assunto, porque aí eu já fecho a informação. Eu conversei com o presidente do Corinthians também sobre esse pagamento e sobre a reclamação do presidente do Tadjeres, que diz que o Corinthians tinha que ter pago a segunda parcela com o imposto descontado. Então, faltaria uma diferença de $600 mil. O Corinthians refuta isso, segundo o presidente do Corinthians. Isso não está no contrato. O Corinthians tinha que pagar essa segunda parcela no dia 31 e pagou ontem, foi compensada hoje, e é por isso que o presidente do Talheres fala isso. E o Corinthians não vai fazer, está sendo pressionado, segundo o presidente do Corinthians, por uma coisa que está fora do contrato e que o jurídico do Corinthians vai agora atuar. Isso seria uma pedida descabida em relação ao que estava escrito no contrato. Essa explicação corintiana. Segue, claro. Danilo. Pois é, mas então, Marília, você vê como que é o ponto. A gente chega no ponto agora, tem 20 e poucos dias de gestão do Augusto, que a gente não consegue ouvir a explicação dele e confiar 100%, não consegue falar, tá certo. Porque, por exemplo, ele falou na questão do vai de bet, ele foi na coletiva dele, falou ao vivo ali que era 360 milhões, mais não sei quanto da multa, colocaram... depois de alguns minutos, no site oficial do Corinthians, já uma informação diferente do que ele tinha falado na coletiva, porque na conta da coletiva era 360 mais 20, no site colocaram 370. E dias depois, ontem, anteontem, sai a história que não, quem vai pagar a multa é o Corinthians. Nessa questão do Garro agora com o contrato com o Talheres é a mesma coisa. Ele alega a questão contratual e fala, mas a gente não sabe. Vai falar, será que é verdade? Assim como aconteceu no caso do Veríssimo, a nossa nova contratação, primeira grande contratação, dias depois o Veríssimo sai.
O Mateuzinho treinando com o Corinthians, dias depois, não sai também, volta para o Flamengo. Nesse caso, eu ainda acho que o Flamengo também errou, mas o pior fica para mim na conta do Corinthians. Então, é uma série de erros que a gente ouve, vê acontecer e fala, olha, além de ele não ter experiência como um presidente de futebol, tem algumas coisas básicas ali. Não tem como você fazer esse tipo de anúncio sem anunciar. Então, eu não sei, eu fico na dúvida, Marília, se a impressão que eu tive, assim, é que ele está numa eterna campanha. Porque na campanha promete, quer voto, fala que vai mudar, fala que vai ser diferente. Agora acabou. 20 e poucos dias que não tem mais campanha, cara. Você tem que assumir o Corinthians, tem que fazer as coisas de uma maneira certa. Anunciou o Rodrigo Caetano sem estar assinado. Então, assim, é um negócio realmente, assim, bem problemático. E, assim, no final de tudo isso, eu fico imaginando o Mano Menezes olhando para cima e pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O Neto falou que o Veríssimo não tinha nem recebido R$1 sequer do Corinthians também. Então, assim, cada vez que, cada notícia que sai, parece que piora. Espero que a notícia que era agora para melhorar, né, do Fabinho Soldado, que era um cara que poderia entender de futebol, poderia colocar ordem na casa, o Renato já mostrou que aparentemente não vai ser nada disso. Então pode ser mais uma notícia que também não vai servir para o corintiano ficar mais feliz. É um começo de temporada complicado, tanto que o que resta é valorizar o voleio, a bicicleta do Romero, né, Marília? Isso é a única coisa que me mantém em pé essa semana. A gente começou o programa aqui falando sobre o Fabinho Soldado, né? A gente deu toda essa volta, são tantas questões, Corinthians e Flamengo. Fabinho Soldado, que era gerente de futebol no Flamengo, foi anunciado hoje pelo Corinthians em nota oficial como novo diretor executivo de futebol, e até o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se despediu do seu ex-funcionário. A gente tem um vídeo, o André vai colocar para mim, porque aí, desse jeito, parece que tá certo. Vamos ver. Então, hoje é o último dia que nós vamos estar podendo contar com o trabalho do Fabinho aqui conosco. Fabinho que já vem trabalhando conosco há muitos anos na área de scout, depois foi chefiar essa área, foi sendo promovido fruto do excelente trabalho que ele desempenhou no Flamengo, até ocupar o cargo de gerente de futebol. Então eu recebi uma proposta do mercado, é da vida, a gente fica dividido, fica triste por não poder contar mais com o trabalho dele, muito feliz com a sessão profissional que ele está tendo, né? Que é uma pessoa que todos nós gostamos muito. Queria, em nome do Flamengo, agradecer a ele por todo esse período que ele trabalhou aqui conosco, onde foi um profissional exemplar e tenho certeza que vai deixar uma enorme saudade para todos nós. Vocês acham que se ele fosse aí, bom, né, mesmo, o Landim teria deixado ele sair? É claro que no fundo ele tá feliz da vida também, porque ele sabe que a torcida e os sócios do Flamengo, inclusive os conselheiros, queriam uma reformulação total do departamento de futebol do Flamengo. O pessoal quer uma reformulação grande, saída de Fabinho, saída de Juan, saída de Gabriel Skinner e, se possível, saída de Marcos Braz. Então, Fabinho, pelo menos saindo, alivia um pouco a pressão sobre o departamento de futebol do Flamengo, que o Landim teima em não profissionalizar. E é bom para o Landim, né, Renato? Porque eu concordo com você, mas ele podia ter saído sem ter outra proposta. Se o Landim quisesse ter tirado ele, não precisava ser para ir para o Corinthians, né? Mas Marília, olha só. O Landim certamente armou isso com o Marcos Braz. Lembra que o Marcos Braz foi a posse do Augusto? Lembra que foram vistos conversando e tudo? Ali, o Landim, o Marcos Braz já deve ter dito, olha, se você precisar de alguém para futebol, tem um cara ótimo, que a torcida está pegando no pé injustamente, porque ele é ótimo, tá? Traz para cá, Fabinho Soldado. E foi isso que fez. E o Augusto trouxa comprou. Bom, essa informação eu já não tenho, pode ter acontecido ou não, acho até que se tem um clube que desde que como disse o Danilo, eu concordo muito, tenho feito essa crítica há algum tempo, que a eleição não acaba e que a posição tem que ser de situação e não mais de oposição, porque é outra gestão, porque é outra gestão, agora o Melo é a situação do Corinthians. Assim que ele assume, né, e eu posso dizer isso porque ele teve comigo na TV, ao vivo, lá na Band, na semana que acabou o Campeonato Brasileiro, no dia 7, acabou o Campeonato Brasileiro, né? No dia 6 acaba. No dia 8, o Augusto Melo vai ao Rio de Janeiro
apresentar as suas credenciais. Sabe, diplomata, quando muda de país, que vai lá no governo e entrega as suas credenciais, mostra as suas credenciais? Então, o primeiro presidente de clube que o Corinthians procurou foi, no mesmo dia, inclusive, que teve a reunião com o Mano Menezes, foi o Landim, e teve a primeira reunião, e a partir dali começaram vários rumores, vai ter um monte de troca, vai o Fausto Vera, volta não sei quem, vai o Yuri Alberto, volta não sei quem. As histórias começaram porque houve esse encontro no Rio de Janeiro. E, de fato, o Marcos Braz esteve na posse do Melo no dia 2 de janeiro. Agora, se ele oferecer o currículo do Fabinho Soldado, eu não sei. Bodão, a gente tem no futebol brasileiro essa figura de diretor sempre muito subordinada ao chefe. Então, mesmo, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, vai em outros times, aqui em São Paulo, a gente tem no Palmeiras, por exemplo, uma figura que é discreta como diretor de futebol, né? Tanto o Cícero como agora esqueci o nome dele, meu Deus. Anderson Barros. São figuras discretas, elas não são midiáticas, não dão muitas entrevistas. Não estou dizendo que eles são omissos, eu estou dizendo que eles são discretos. E eu acho que o Corinthians está atrás de uma figura como essa. Eu vi que você fez um comentário, eu esperava que ele fosse protagonista, mas eu não me lembro na história do Corinthians. Aliás, eu lembro de um diretor de futebol do Corinthians que foi midiático, Antônio Roque Cittadini. Todos os outros foram mais discretos mesmo. Nem Adilson Monteiro Alves não foi tão discreto assim. Lá atrás, mas aí eu não posso lembrar, eu posso saber. Foi o cara que fez a democracia corintiana, ajudou e tal. Depois acabou também desvirtuando um pouco pelo caminho. Diga. Não, só ia dizer, mais midiático que o Adilson é impossível. Claro. Não, e teve resultado em campo, temos que ser sinceros, porque ele tinha uma conversa boa com os jogadores, especialmente com o Sócrates, Vladimir, o pessoal da democracia e tal. Mas o atual presidente do Corinthians tem que fazer uma reflexão nesse momento. Esse negócio de que está em campanha, aqui agora é transparente, está soando ridículo. Ele está perdendo credibilidade muito rapidamente. Tinha que se assessorar com alguém especialista em comunicação, tal, ou parar de falar. Para de falar e começa a fazer. Sabe? Ele só vai se recuperar, só vai ter credibilidade quando ele contratar o jogador dá certo, porque é fundamental, Maria, diretor de futebol, gente do meio. O futebol hoje, todo mundo disputa talento, é o mundo inteiro disputando talento. Dirigente, presidente do clube, não entende muito de futebol. A maioria é político, é empresário e tal, mas do meandros do futebol, muito poucos entendem. Tem que ter especialista, tem que ter um diretor desse, nem que seja discreto, que apareça, mas que trabalhe, que faça as coisas. Rodrigo Caetano é um cara que dá entrevista, tudo, mas você sente que ele entende. Por onde passa, deixa bons trabalhos. O Corinthians está perdido nisso. A esperança é o Fabinho, que seja um grande soldado corintiano aí, mas está muito complicado, muito complicado. O presidente do Corinthians tem que mudar a comunicação dele, que é péssima, e as atitudes. Tem que apresentar as coisas quando tiver pronto, tiver acertado, contratado, senão está virando uma galhofa. Ele está virando piadinha toda hora. Renato, você falou para o lugar do soldado que não vai deixar saudades no Flamengo, já tem nome? Olha, especula-se 2 nomes. Diego Ribas, que muita gente acha que seria um nome bom, porque conhece bastante Flamengo, acabou de sair do Flamengo, e agora tem rodado muito um vídeo dele na entrada do vestiário, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, em que está todo mundo rindo, o Gabigol fazendo piada, porque o Flamengo está ganhando, e ele entra pagando geral. Não acabou nada, nós temos que jogar, parará, aquele jeito Diego. Então fala-se nele e fala-se no eterno candidato a algum cargo no Flamengo, que é o Leonardo. Agora, tendo Marcos Braz como vice de futebol, eu não vou me espantar nada se de repente aparecer um parça dele, sabe-se lá de onde, do Bangu, do Olaria ou coisa que o valha. O Marcos Braz é craque em desencavar esses amigos dele de lugares absolutamente recônditos. Mas os 2 nomes que se tem comentado mais são do Diego Ribas e do Leonardo.
Eu queria colocar esse assunto, porque estou juntando o Flamengo com o Corinthians, estou esperando aqui sair a escalação, pedi para o assessor me mandar, ele ainda não me mandou a escalação oficial. O Corinthians joga às 7h30 em Itu, segunda rodada, mas só para fechar essa história do Flamengo, porque se o Corinthians está colocando a mão na gaveta, o presidente do Corinthians, o Flamengo vai trocar de presidente no final do ano. Fiquei curiosa se esse cargo não poderia ser um cargo político. A gente sabe que a composição da eleição do Landim uniu muitas alas diferentes da Gávea, né? Eu sei que o Marcos Braz vai querer sair candidato, sei lá se o Spindel vai querer sair candidato, então, eventualmente, essa vaga poderia ser ocupada aí por algum político, mas você acha, então, que por um ex-jogador? Eu acho que mais para um ex-jogador. O mais provável é que seja, assim, um ex-jogador. O Marcos Braz não vai querer um cara forte no futebol que comece a mandar mais do que ele. Por isso é que o Marcos Braz gostava do Fabinho Soldado, gosta do Juan e outros quejanos, que são caras que, na verdade, são todos submissos a ele. Ele manda o que o cara... você faz isso, você faz aquilo, e ele continua tocando da maneira que ele quer. Bota um cara, o próprio Leonardo, acho que se ele bota, ele pode entrar em rota de colisão com o Leonardo. O Diego, como foi jogador dele o tempo todo, talvez não entre em colisão. Mas você falou de candidato, o Marcos Braz não tem a menor condição de ser candidato à presidência do Flamengo. Aliás, a situação do Flamengo está... Vai ser candidato a vereador e depois a deputado. O sonho dele é ser deputado federal. Mas ele não tem cacife para ser candidato. A situação está numa situação, mas muito complicada, porque os dois caras que querem concorrer pela situação, os dois caras não são queridos na Gávea. Um é o Rodrigo Duns de Abranches e o outro é o BAP, Luiz Eduardo Batista. Esse, então, é odiado na Gávea. A eleição, a menos que o futebol ganhe tudo esse ano, surpreenda e ganhe tudo, e aí realmente o Landim elege até um poste, mas a menos que aconteça isso, o Bandeira está fortíssimo para voltar.